Resistente, econômico e símbolo de um desenvolvimento industrial pós-Segunda Grande Guerra, o Volkswagen, de forma arredondada e motor de 1.200 ou 1.300 cilindradas, levava consigo o título de carro do século. Nesse capítulo, pisaremos fundo na história e nas modificações sofridas no carro mais famoso do mundo. Tudo começou numa garagem na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Lá, o idealizador projetista Ferdinand Porsche vislumbrava a criação de um carro popular, onde a simplicidade e a robustez fossem os alicerces do veículo. Em 1933, o Partido Nazista assume o poder e o então projeto sonhado por Ferdinand chega a Adolf Hitler. Encantado pelo novo veículo, o ditador alemão, que tinha a meta de motorizar toda a população alemã, ordena a produção em série. Rapidamente, o carrinho, que lembrava a forma de um besouro, por isso o apelido de Beetle, foi nomeado de Volkswagen, ou seja, carro do povo. A grande revolução para o mercado automobilístico foi a refrigeração a ar, pois até então os veículos possuíam motores refrigerados a água. O Volkswagen não tem radiador, motor refrigerado a ar, não precisa de água. O ar não ferve. Após o lançamento oficial em 1935, o Fusquinha de sistema elétrico de 6 volts e câmbio seco de 4 marchas não pararia mais de sofrer evoluções. Sistema de freios a tambor, caixa de direção tipo rosca sem fim, evoluções estéticas como quebra-vento, escapamento, estribo, dentre tantas outras, fizeram do simpático Fusca o megastar dos veículos. Em 1939, devido ao início da Segunda Guerra Mundial, o Volkswagen acabou virando veículo militar. No pós-guerra, acontece a retomada da fabricação. A reconstrução econômica mundial faz com que em 1946 haja 10.000 Volkswagen sedãs em circulação. 2 anos mais tarde, o Fusca conquista o mercado norte-americano. O primeiro lote de Fuscas desembarca no Brasil em 1950. O modelo dessa época transparecia robustez e simplicidade. Esses modelos de 1950, 1951, 52, apesar de esteticamente ser muito semelhante aos modelos dos anos 60, dos anos 70, ele tem uma série de detalhes que o distinguem, né? Como, por exemplo, e principalmente o painel do carro, né? Ele é um painel com detalhes muito diferentes dos outros Fuscas, né? Ele tem 2 porta-luvas, né? A ignição dele, né? O motor do carro é acionado por um botão que fica embaixo do painel, né? Os instrumentos, relógio, velocímetro, têm características completamente diferentes, né, dos Fuscas que passaram a ser produzidos a partir do final de meados dos anos 50.
Um detalhe também que não pode deixar de se chamar a atenção é da vigia traseira, né? Que é o que, como muitos chamam de split windows, né? É uma vigia bipartida, ela tem uma coluna no centro. Essa é uma característica bem particular desses Volkswagens do início dos anos 50. Como esse carro ele não tinha marcador de combustível, então para o motorista não ficar na mão, o carro ele tinha uma reserva que era acionada manualmente, né? Através daquela alavanca, né, com um movimento giratório, você aciona a reserva do tanque de combustível. Essa é uma característica bem particular também dos modelos Volkswagens do início da década de 50. Como a própria mecânica dele, né? A mecânica dele é uma mecânica diferente, né? Ele tem um motorzinho de 1.131 cilindradas com somente 25 cavalos. Quer dizer, ele é um motor, inclusive até menos potente do que os motores de 1.200 cilindradas que passaram a equipar esse carro a partir de meados da década de 50. O acionamento do acelerador dele também é outro aspecto que o distingue, né, dos Volkswagens produzidos a partir de meados dos anos 50. O acelerador ele é acionado por uma rodinha, por uma roldana, né, diferente, né, dos outros Volkswagens, né, em que o acelerador, né, padrão era um pedal, né, no caso é uma rodinha. Um acessório muito interessante que era comum nesse carro era o vasinho para receber flores, né, que era usado no painel. É uma peça, dos acessórios que eu mais gosto, mais curto no carro, né? Dá um tom de alegria num carro que era marcado por ser sóbrio, né? Embora quase nada mudasse na mecânica, em 1953 surgem os quebra-ventos nas janelas laterais e a partir da segunda série deste ano, a janela traseira deixa de ser repartida para assumir o formato oval. Em 1959, o Fusca começa a ser produzido aqui no Brasil. Em 1960, a famosa bananinha sai de linha. Os sinaleiros agora vão para as lanternas traseiras, juntamente com as luzes de freio e lanterna. Outra marcante mudança foi a saída de escape, que passa a ser dupla. E assim, as mudanças foram se tornando cada vez mais comuns nos Fusquinhas. Como, por exemplo, o câmbio que passa a ser de 4 marchas sincronizadas. Algumas pessoas sabem como engatar a primeira marcha com o carro em movimento. Mas, sem dúvida, é preciso muita perícia. No Volkswagen, porém, é fácil. Você pode engatar a primeira marcha sem dupla embreagem e sem precisar parar. A primeira marcha do Volkswagen é sincronizada. O Volkswagen é o único automóvel em sua categoria que tem a primeira marcha sincronizada. As janelas traseiras agora passam a ser basculhantes e o lavador de para-brisas pneumático substitui a antiga mamadeira. Uma das coisas que foi uma diferença grande foi que a janela lateral passou a abrir depois de 63. Isso foi o mais gritante. O resto, como todo Volkswagen, depois de 2.000 e tantas modificações, mas tudo pequenininha, uma lanterna que cresce, é uma lanterna que muda. É isso. Na década de 60, 61, tinha a lanterninha pequena, depois 62 veio com a lanterna traseira maior. Foi muito pequenina as coisas, entendeu? Depois é que ele sofreu grandes modificações, o Itamar e outros mais. Comprei esse carro com 19 mil, hoje ele não tem 30 mil quilômetros, mas também ando muito pouco para economizar a quilometragem. Ele tem um filtro de vidro, que era de época, né? E que me deu muito trabalho para conseguir, mas consegui, graças a Deus. E eu não queria botar um filtro atual de plástico, eu acho que iria descaracterizar o motor, né? Então eu consegui esse filtro de vidro e mandei trocar também, que ele tinha tubulação de ferro, mandei botar tudo de cobre. Meu carro aqui no clube, por exemplo, é conhecido como penteadeira, né? Mas tudo que eu faço com o maior carinho, pesquiso, corro atrás. Então ele tem um isqueiro de época, né? Tem um isqueiro, vários acessórios, todos os acessórios, ele só entra acessório de época, né? Então, é aquele caso, o que eu puder fazer para melhorar ele, eu faço com o maior carinho e tenho muito carinho pela Volkswagen.
O ano de 1967 foi marcante para o nosso amigo. O Fusquinha fica mais potente. O possante agora é de 1.300 cilindradas e não mais de 1.200. E as rodas recebem furos especiais para melhor ventilação do sistema de freios. Em 1968, o valente Volkswagen ganha um sistema elétrico de 12 volts e uma caixa de direção lubrificada com graxa. Em 1970 foi o ano da transformação. Surge a versão 1.500 cilindradas com 52 cavalos de potência, carinhosamente apelidado de Fuscão. Para essa versão, o Fusca também recebeu uma barra compensadora no eixo traseiro, para a finalidade de maior estabilidade. Esteticamente, o capô do motor ganhou aberturas para maior ventilação, novas lanternas e cintos de segurança. Como opcional, o Fusca tinha freios a disco na dianteira. Esse carro é o 1970 primeira série e uma semana depois de nós pegarmos o carro na revendedora, que eu com meu pai, nós voltamos lá e já tinham lançado o modelo, um para-choque de lâmina única e provando que esse carro foi um dos últimos séries fabricados da série antiga. E é um carro que mudou bastante desse ano, mudou capô, mudou paralama, mudou uma série de coisas. E até então eram inalteradas para o Volkswagen, mas ele teve essas alterações e pouco depois todo mundo se acostumou, né? Ninguém mais notou que o para-choque antigo era mais bonito, pelo menos eu ainda acho isso, dá mais um charme no carro. É um carro muito bom, um carro motor 1.300, depois veio motor 1.500, quer dizer, esse ano foi marcado por várias alterações significativas no nosso Fusquinha. As mudanças não paravam de acontecer. Em 1973, surge um novo sistema de carburação e um novo distribuidor vácuo centrífugo, em prol de um menor consumo. O ano de 1974 foi recorde de venda. A produção alcançou 239.393 unidades. O Fusca consolidava de vez o status de superstar. A mudança estética para esse ano foi o para-brisa maior para as versões 1.300 e 1.500. Em 1975, a linha Volkswagen foi ampliada com a chegada do novo motor 1300. Esse meu carro é de janeiro de 75. Ele é um dos primeiros carros com a roda de 4 furos, 4 parafusos, né? A roda dele. Então esse carro de janeiro foi o primeiro, que anterior a ele já era um carro de esse modelo mais antigo, de 5 parafusos. A gente chama de roda de 5 furos. O que mudou, basicamente, muito importante no Fusca foi esse. Porque esse modelo já tinha um para-choque modificado, que já veio no Fuscão. Mas esse carro, fundamental que montou nele, a partir de janeiro, é só a roda de 4 furos. O resto é original igual aos outros. Os outros 1300, né? A versão 1300L, além de ser uma inovação, mostrou boa aceitação no mercado. Esse é um 1300L. Ele entrou, digamos, numa faixa após o Fuscão, que o Fuscão 1500 tinha na época a fama que bebia gasolina, tá? E tinha um motor, e o outro modelo 1300 que era mais espartano, mais simples. Esse carro tinha basicamente o acabamento do Fuscão, aí entra painel forrado e outros pequenos detalhes, né? Bitola mais larga, freios a disco na dianteira opcionais e outros detalhes do Fuscão, com o motor do 1300, que na época era tido como o mais econômico. Caso, embora existisse também a versão 1676, que era o besourão, mas porém sem os acessórios dele, no caso só com a mecânica mesmo, de fato. Nesse mesmo ano, a Volkswagen também lança a versão sedã 1.600 cilindradas.
Em 1978, o bocal do tanque de combustível passou a ser do lado externo do carro. Em 1979, as lanternas traseiras ganharam nova forma e, pelo seu grande tamanho, foi logo apelidado de Fuscão Fafá. Após um período de 4 anos, sem sofrer qualquer tipo de alteração, chegamos em 1983. E o Fusca recebe algumas inovações, tais como caixa de câmbio que dispensa troca periódica de lubrificante, ignição eletrônica nos modelos a álcool, bomba de combustível com proteção anticorrosiva e válvulas termopneumáticas nas entradas dos filtros de ar. Um ano depois, a versão 1300 desaparece, dando espaço ao surgimento do novo 1600, o qual o motor rendia 46 cavalos a 4.000 RPM. Em 1986, chega ao fim a carreira do Super Fusca. Mas como um bom megastar, ele volta com força total em 1993, quando o presidente da República, Itamar Franco, incentivou a Volkswagen do Brasil a voltar à produção do Fusca, verdadeiro marco automobilístico. Nessa fase, não houve mudanças na carroceria nem no motor. As alterações foram apenas estéticas. O carrinho ganhou para-choques na cor do veículo, canalizador com uma única saída de escape no paralama esquerdo, estofamento e volantes novos, dentre outros detalhes de acabamento. Embora as vendas tenham sido animadoras e a produção tenha ultrapassado 40.000 unidades, em julho de 1996 foi anunciada sua parada oficial de fabricação. A ressurreição do Fusca se deu em 1998, quando a Volkswagen fabrica nos Estados Unidos uma nova versão do Fusquinha, o New Beetle. Montado sobre o mesmo chassi do Volkswagen Golf, o compacto agora esbanja a originalidade, conforto, funcionalidade e a mais avançada tecnologia. Distantes no âmbito tecnológico, mas semelhantes na forma arredondada e no frisson que desperta nas pessoas, o New Beetle dá sequência à carreira do carro mais querido do mundo. O New Beetle ele já é plataforma de Golf, é um motor de Golf 2.0. Esse especificamente já é câmbio automático. Tá? Essa é a grande diferença. De Fusca aqui é só a carcaça mesmo. O resto é tudo moderno, já é um carro refrigerado a água e foge as características do Fusca original. A nova versão do Fusca, mais uma vez, conquistou o gosto popular. Entretanto, não obteve o mesmo sucesso no bolso do trabalhador brasileiro. Sua venda, nada animadora, fez com que a Volkswagen suspendesse a produção aqui no Brasil. Ao longo da história do Fusca, alguns modelos marcaram época, como as patrulhinhas da polícia. Por que Volkswagen? Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa. Que possam fazer conversões diretas sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas.
O emprego de veículos Volkswagen pela Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Outro modelo muito curioso foi o Fusca Reboque, em 1963. Já em 1993, a Volkswagen lança uma série de conversíveis. A Fusca e Companhia tem o prazer de exibir especialmente para você esse raríssimo modelo. A diferença é que esse carro, todas as plantas na época não tinham os CDs, nem os disquetes, as plantas foram mandadas para a Alemanha, para a Volkswagen, foi feita adaptação nas plantas, mandada de volta junto com o kit de capotas e vidros. Você vê que esse vidro é fixo, então todo esse kit veio para o Brasil de 5 carros, talvez 6, enfim, quer dizer, e foram então montados os 5 para que fosse feita a proposta ao Itamar de escolher um para inaugurar. Ele escolheu o azul, que está hoje no Memorial em Juiz de Fora. Para finalizar esse capítulo, separamos para você alguns modelos curiosos de Fuscas encontrados na internet. Será verdade? Ou não passam de montagens fotográficas? Vamos curtir agora as propagandas televisivas com os slogans que marcaram época e que ajudaram a repercussão do Fusca em todo o mundo. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço.
Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais, nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas 4 rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas 1 litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Rádios Patrulha precisam de veículos velozes, ágeis e robustos. Rádios Patrulha usam Volkswagen, o bom senso em automóvel. Quais os melhoramentos no Volkswagen 63? Você pode ver. Um é a janela traseira que abre. O outro é o esguichador de água do para-brisa. O Volkswagen é aperfeiçoado constantemente, independente da época. Esses melhoramentos nem sempre você os vê, mas sente a cada instante. Der Erfolg des Käfers ist vielen so unbequem, dass sie ihn am liebsten umbringen möchten. Aber so sehr sich die Möchtegern-Käferkiller auch anstrengen, der Käfer ist nicht umzubringen. Durante la conquista del oeste, este hombre cruzó profundas cañadas, ríos caudalosos, extensas llanuras, fangosas praderas, escarpadas montañas y desiertos interminables. Si este hombre hubiera realizado sus hazañas en automóvil, ¿cuál cree que habría escogido? Es bueno recordarlo. Volkswagen, la mejor compra. Können Sie denn nicht aufpassen? Die Verkehrshindernis. Warum fahren Sie denn nicht weiter? Gedämpft, lieber Herr. Wollen wir schon, aber können wir nicht. Was? Diese zahme Steigung? Moment mal, werden wir gleich haben. Steigen Sie ein, wenn Sie mitwollen. Aber los, geht los. Also los! Mensch, das ist ja allerhand. Das ist ja enorm, ist das ja. Das ist ja noch gar nichts. Mein Volkswagen hat noch ganz andere. Na nu, na hören Sie mal, bei Ihnen riecht's aber verdammt angebrannt. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen. Karussell! Karussell! Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, minhas senhoras e meus senhores, kommen Sie näher. Hier fahren Sie billig und bequem. Hier fahren Sie schnell und sicher. Versäumen Sie nicht die Fahrt um die Welt. Ladies and gentlemen, this
comfort. This is where you ride cheaply, safely, and fast. Don't miss this sensational ride around the world. Ici, vous roulez confortablement et pour pas cher. Ici, vous roulez vite et sans danger. Ne manquez surtout pas notre voyage autour du monde. Minhas senhoras e meus senhores, aqui os senhores viajam barato e confortavelmente. Aqui os senhores viajam com rapidez e segurança. Não percam a viagem à volta ao mundo. Billig und bequem, schnell und sicher, das weiß die ganze Welt. Machen Sie eine Probefahrt. Steigen Sie ein, steigen Sie ein. Lautenspiel bei Sternenlicht rührt modernes Mädchen nicht. Und auch der Trompeteton bringt hier keine Sensation. Aber das ist der Rhythmus, der sie packt, bei dem sie mit muss. Denn der Rhythmus der Motoren ist Musik in ihren Ohren. Happy End und Resümee, weiter kommt man im VW. Some time ago, the Volkswagen people went to see one of Italy's most famous automobile designers. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Volete seguirmi, per favore? Grazie. Buongiorno. Molto piacere. Ben arrivati.